Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Fizemos duas exposições recentemente sobre o capítulo 1 em duas partes. E hoje nós vamos para o texto que se encontra no capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim o texto: assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto santo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã do menino, né? Queres que eu vá chamar uma das hebreias que me sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei, diz a palavra de Deus. Eu quero convidar você uma vez mais a fechar os olhos e vamos falar com o Senhor Deus. Senhor Deus, o texto santo está diante dos nossos olhos. Mas não basta ter apenas olhos, visão para ver o texto, se o Senhor Deus não atuar no nosso coração, na nossa mente. O Senhor sabe que existe uma propensão natural do nosso coração e do nosso ser para as coisas lá de fora, as coisas mundanas, as coisas da carne. Portanto, o interesse e o apreço pela Tua palavra é o Senhor quem gera. É o Senhor quem nos mostra também a responsabilidade que temos de expor, de estudar o texto, entender o texto, mas também em ouvir o texto. Então, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus nessa noite. Exalta o Teu Filho Jesus, para quem esse texto aponta, para quem a pessoa desse menino aponta, desse evento aponta. Tudo isso aponta para a majestade e o glorioso Redentor nosso, o Senhor Jesus. Então permita que a gente veja que Ele se levante do texto e, exaltado à direita do Senhor nosso Deus, que nós tenhamos condição de olhar para o alto e contemplar a Tua majestade, a tua glória, a tua graça, a Tua benevolência. Que o Teu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, atue no nosso meio nessa noite de uma maneira poderosa, para que quando retornarmos para os nossos lares, nós não tenhamos dúvidas de que o Senhor está no nosso meio, de que o Senhor esteve no nosso meio, de que o Senhor passeou em o nosso meio nessa noite. Nós te pedimos isso e te pedimos que o Senhor Deus seja propício a mim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para realizar a missão de Deus no mundo é preciso fé. Não dá para realizar a missão que Deus nos dá e onde Deus nos coloca sem fé, sem que tenhamos fé. Realizar a missão, eu diria que é um ato de fé. A gente o faz porque tem fé, a gente faz por obediência, mas essa obediência é decorrente de uma fé que Deus nos doou, que Deus nos deu.
E a missão que nós fomos chamados para realizar, ela acontece na história. E na história, a história ela apresenta algumas coisas que, numa narrativa histórica como essa, a gente percebe, isso nos ajuda a entender o nosso papel na nossa história, no nosso tempo, no lugar onde Deus nos colocou. Então veja só, alguns elementos que fazem parte da história e da narrativa histórica do texto santo de Deus. O contexto. Existe um contexto no qual está acontecendo essas coisas. Existe um contexto. E é um contexto nada confortável. É um contexto bem hostil. Nós já vimos isso no capítulo 1 e o versículo que antecede ao capítulo 2, que é meio que uma ligação com o que já foi dito, que aconteceu, e nos preparando para adentrarmos nesse capítulo 2, mostra um contexto sombrio, bem complicado. E dentro de um contexto histórico existe pessoas como eu e você, pessoas de carne e osso, pessoas que têm medo, pessoas que têm incertezas, pessoas também que aceitam os desafios que vêm, às vezes envelopado assim nessa condição que em certas situações gera medo. Existe tempo também, numa data, quando acontece coisas desse tipo e de outras, em outras situações. Existe um lugar, existe acontecimento, existe circunstâncias. Tudo isso faz parte de uma narrativa, como nós estamos olhando para esse texto. Então veja só, tendo isso em mente, contexto, local, tempo, circunstâncias, pessoas, veja como que o texto é interessante você notar este fato, esse elemento, quando ele começa falando de casamento. De casamento. E daí você precisa entender essa moldura do contexto. Em que contexto pessoas estão tendo coragem de casar? Não é interessante você notar isso? Não é interessante? Se você olhar para a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está recebendo muitas perguntas sobre vários assuntos, e dentre eles essa questão do casamento. Paulo recebe também perguntas: e quanto ao casamento, o que a gente faz? E é no contexto de perseguição, o império está perseguindo a igreja. Então Paulo dá muitas instruções, falando dos deveres, dos papéis, e etc. e tal. Mas quando chega no final, nos versículos de número 7, 8 e 9 do capítulo de número 7, Paulo vai dizer, respondendo sobre a questão de casamento, lembre-se que é de um contexto de perseguição: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. E aí Paulo diz: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Alguns acreditam que talvez Paulo está num estado de solteirice ou talvez de viuvez. Alguns pendem para um lado ou para o outro. O certo é que Paulo não tem família, mulher para cuidar, nessa altura, nessa conjuntura, nem filhos. Aí no versículo 9 ele vai dizer o seguinte: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aproveito para dizer a você que talvez esteja num ambiente bastante sedutor e de tentação, que é melhor você casar do que pecar contra Deus. Mas o certo é que, diante daquela perseguição, daquela situação toda, Paulo vai dizer: olha, talvez seja melhor o solteiro ficar sem se casar e o viúvo ficar sem se casar também. Por quê? Por conta da perseguição. É embaraçoso. Agora, volte para o texto do Êxodo, porque é numa situação bem indelicada, para amenizar, para usar um eufemismo diante da situação, que o texto vai dizer: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, da mesma tribo. Então veja só, eu acho fantástico esse registro da narrativa histórica, contemplar a constituição da família num tempo difícil, amedrontador. Casar e ter filho num momento como esse certamente exigia muita coragem, muita ousadia. Uma fé ousada era preciso se materializar, não era fácil. Daí nós precisamos notar o contexto no qual o casamento acontece. Olhe para o versículo de número 22 do capítulo 1. Só para você fazer o link com o contexto. O versículo 22 do capítulo 1 diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem
aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Você consegue perceber essa moldura que Moisés está construindo e colocando diante dos hebreus para relembrá-los como que foi a intervenção, como que foi que Deus interveio para tirá-los daquela condição? Extremamente difícil. E de repente um rapaz olha para uma moça, a moça olha para o rapaz, né? E eles decidem se casar e os pais aprovaram, né? Precisavam da recomendação, da aprovação dos pais naquele contexto. No primeiro momento, Moisés não está nem preocupado em fazer menção do nome dos seus pais, mas lá no capítulo 6 a gente descobre o nome, talvez uma excelente dica para as mulheres e os homens, os casados que estão aí no período da gestação, pensar e avaliar talvez em colocar. Eu não recomendo não, porque de repente o menino depois pode sofrer. Mas não tem nada de errado se você também tomar a decisão de colocar. Olha lá o versículo 20, vai falar quem são esses jovens que se casaram. Arão. Eu acho que daí depois, quando nasceu Arão, né, aí a mulher, não, para fazer alusão, né, com o seu nome, Arão, vamos colocar o nome desse aqui de Arão, né? Moisés, houve uma mudança, mas aqui, né, mudou o negócio. Arão tomou por mulher a Joquebede. Não vou pedir o reverendo Robson para cantar aquele corinho, né, pentecostal da Joquebede, porque não vai ser legal. Que era sua tia, diz o texto que era tia dele. E ela lhe deu a Arão e Moisés. Não faz menção de Miriam, porque aqui nessa genealogia está fazendo o nome dos meninos, né, dessas configurações dos meninos. E o casal, então, esse casal teve 3 filhos, num contexto em que tem um decreto para assassinar os meninos homens, filhos dos hebreus. E então, esses três filhos, o primeiro filho, que é conhecido, na verdade, a primeira é a menina, né, a Miriam, e depois, e ela me parece que já tem uma idade, que já tem capacidade até para ajudar no cuidado com os irmãos, e Arão, que é 3 anos mais velho que Moisés, é o do meio. E agora, quando esse casal, então, depois de um tempo, e talvez os estudiosos vão dizer o seguinte, olha, quando Arão nasceu, foi nesse período do decreto, ou próximo disso. O fato é que a coisa está ficando cada vez pior. O faraó já tentou uma metodologia, uma instrumentalidade para impedir o povo de crescer, conforme nós vimos no capítulo 1, versículo 11. Não vou retomar a leitura, mas você que acompanhou sabe do que nós estamos falando. Depois, no segundo momento, ele dá uma ordem às parteiras, e depois, vendo que isso não prosperou com as parteiras, ele então dá uma instrução para todo o seu povo. Se escutar choro de menino aí nos vizinhos, vá olhar. Veja bem, se for um menino, se houver uma celebração da família, e se for um menino, lance esse menino no rio Nilo. Que contexto, hein, irmãos? Vocês concordam que é um contexto difícil? Sim ou não? Sim, muito difícil, né? Agora, veja só, irmãos, que coisa fabulosa que nós não podemos perder. Essas 3 pessoas desse casal, que teve coragem de se casar e ter filhos nesse contexto tão difícil, essas 3 pessoas foram importantes no reino de Deus, as 3 pessoas. As 3 pessoas. Porque tudo decorre de uma coragem de um casal, da fé de um casal que teve essa ousadia. Vamos construir família, vamos casar. Não é confortável, os prognósticos não são bons, a economia não é legal. Nós fomos cerceados de continuar fazendo negócio, nós estamos sendo agora escravizados. Quem sabe os nossos bens foram saqueados, e tem tudo isso. Mas, de repente, um casal se casa, tem uma menina, depois um menino e mais um menino, e os 3 são importantes no reino de Deus, porque o casal não teve medo. Depende de como que você vai lidar com seus filhos também, para que eles sejam importantes no reino de Deus. Se você tomar a decisão de divinizá-los, talvez seja um embaraço terrível. Mas se você criá-los, a disciplina de admoestação do Senhor, com graça, contando com a graça de Deus, e consagrá-los, dedicá-los ao Senhor para o reino de Deus,
quem sabe, eles serão instrumentos preciosos na nossa geração. Eu entrego os meus filhos à disposição de Deus. Nem sempre tenho o acordo da minha esposa de anuir, porque ela sabe que às vezes, porque a gente pensa na dimensão de obra, né? Aliás, até uma coisa para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente trabalha isso, a gente pensa na dimensão de obra, de vocação, só no pastoreio, né? Só da missionária. Né? Eu fico pensando que as crianças, às vezes, elas ficam um tanto impedidas de ver a vocação de Deus do ponto de vista mais amplo. Porque em igreja, em ambiente de igreja, meio que a gente restringe isso. Aquilo que os reformadores conquistaram, do ponto de vista da ampliação da vocação, o evangelicalismo contemporâneo parece que vai reduzindo isso. O que é ser importante? Importante é ser pastor. E é mesmo. Importante, se o menino quer ser importante, reconhecido, tem que ser missionário. Ir lá para o continente africano, asiático. Enquanto que a gente devia falar, meu filho, você pode ser um missionário lá na repartição pública onde você atua. Você não precisa ser pastor. Então a gente meio que vai fechando a capacidade dos meninos e dos nossos filhos de verem, de enxergarem, de compreenderem a atuação deles na dimensão do reino de Deus. E aí a gente tem uma igreja muito apática na atuação da sociedade. Por quê? A culpa é nossa. É porque quando a gente vai falar do pastor, do missionário, do presbítero, a gente enaltece. E, de fato, é algo nobre. E aí a gente esquece de mostrar essa dimensão da vida. A dimensão da vida, onde se atua, onde se está, o que se faz, o que não se faz, o que se fala, como que se interagem com as pessoas. Então a gente às vezes acaba tolhindo, mas a gente precisa dedicar os nossos filhos para o reino de Deus. É claro que quando eu falo de dedicar, e que eu disse que não tenho, a minha esposa acaba não anuindo o pacote, porque ela pensa, ai meu Deus do céu. Porque ela é esposa de pastor, então ela sabe, de certo modo, de como que é as coisas, de como que o caminho é espinhoso. Né? Então parece que ela fala assim, eu não quero isso para eles, não. Não, mas se Deus levantar, louvado seja Deus. Mas também eu não me furto da minha responsabilidade de ampliar a dimensão, os horizontes do reino de Deus, onde os meus filhos estão atuando e inseridos. Minha filha, meus filhos, e assim também você tem que fazer. O fato é que se os filhos chegarem em tempos difíceis, de prognósticos negativos na economia, governos truculentos, nós precisamos arregaçar as mangas e corajosamente criá-los para o Senhor. Nós estamos criando nossos filhos para o Senhor. Agora o Senhor Deus vai dar encaminhamento em qual vocação, em qual área Deus quer que eles atuem. Nós não queremos é que os nossos filhos sejam inativos, sonolentos, sem enxergar a dimensão ampla do reino de Deus. Quantos aqui estão comigo? Muitos estão comigo. Então veja só. E essas pessoas não eram desocupadas. Quando Deus chama Moisés para ser o libertador, efetivamente realizar a redenção do povo, Arão foi separado para ser sumo sacerdote. Olha só que coisa. Um menino que nasceu num tempo hostil, em que havia decreto, ele se torna um sumo sacerdote. Ele haveria de cuidar do culto. Olha só que coisa nobre, maravilhosa. Ele haveria de cuidar do culto, ele haveria de treinar os seus próprios filhos para que eles pudessem oficializar no templo e criar um ambiente de treinamento de outros líderes que cuidariam do culto com as coisas solenes. Olha só a importância. Agora, se esse casal dissesse, não vamos ter filho não, pelo amor de Deus, Arão, como que a gente vai ter filho numa situação dessa? Você está de brincadeira comigo, hein? Não, eles não ficaram cogitando nessas possibilidades de agravamento da situação. Depois você tem Miriam, que embora sendo uma mulher, ela não tem tanta informação sobre ela, mas o que tem mostra o seu papel. O papel dessa mulher. De como que ela é atuante, de como que ela foi relevante na própria dimensão de proteção de Moisés e dos desdobramentos mais tarde no ministério de Moisés, às vezes errando, é verdade, às vezes tropeçando, mas dando a contribuição, fazendo composição de canções para enaltecer o Deus que redimiu o povo e fez o povo passar pelo Mar Vermelho. Olha só que coisa extraordinária. E o que dizer de Moisés?
que é líder, legislador, mentor, libertador, sobretudo profeta. Ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, desde o seu nascimento ele aponta para Cristo, porque Cristo, quando era bebê, não teve que ser escondido também, não teve que ser protegido também. Moisés é essa sombra que projeta para essa dimensão maior do Senhor Jesus. E dentro de que contexto? O Egito, porque o Egito, metaforicamente falando, é o útero pelo qual Deus haveria de gestar um povo para ser uma nação, para ser o luzeiro de Deus diante de todos os outros, dos outros povos. Mas antes disso, antes de ser isso, de ser essa nação estruturada, o povo passaria por um longo período de crise. E do lugar de sofrimento sairia uma nação para servir a Deus no meio dos povos. Essa passagem é uma passagem que está recheada de emoção, não é não? Muita emoção. Não sei se você, quando leu, já o leu, e ao ler nessa noite, ao ouvir essa leitura, é muita emoção. E repleta de ensinos e de preciosos conselhos para a nossa vida, para a sua vida, para a sua família, para a igreja, para nós. É maravilhoso a gente olhar para esse texto, o velho texto, o texto santo de Deus, e ver que ele é tão pertinente, porque é palavra de Deus para a nossa vida. Agora, veja só, na última vez que eu lhes falei da parte de Deus, olhando para o capítulo 1, eu destaquei a importância da liderança masculina. Se lembra disso? Que eu falei da estratégia de Faraó, querendo eliminar os meninos. Como que Satanás, como que o império das trevas é ardiloso em tentar enfraquecer, remover, demover a figura masculina enquanto liderança, porque enfraquece o povo. Mas eu disse também do valor da mulher, porque eu não queria que você tivesse uma visão dicotômica. Espera aí, o pastor está falando, será que menosprezou? Eu tive esse cuidado também. Muito embora eu saiba, eu compreenda que você entende isso do que nós estamos falando e daquilo que a Bíblia ensina. Por que é importante retomar um pouco disso, agora pensando na figura feminina, no plano de Deus, no reino de Deus? É porque existe uma falácia do movimento feminista, que vocês são bombardeadas, especialmente as mulheres, que são bombardeadas nesse dia. Às vezes o movimento feminista, ele ataca a Escritura, dizendo que a estrutura patriarcal é danosa para a sociedade. É danosa para a sociedade, diz o movimento feminista, o movimento filosófico. Se esquece que diversas vezes a Bíblia fala da mulher, mostrando a mulher como heroína, como alguém aguerrida, como alguém importante na dimensão do reino de Deus. E não é curioso que, ao mesmo tempo que Moisés está falando do perigo de remover a figura masculina, retirar, enfraquecer a figura masculina do meio de um povo, não é curioso que Moisés vem e introduz uma história de um papel, do protagonismo de uma mulher? Não é maravilhoso ver isso? O que você acha? Sim ou não? Sim, é maravilhoso. Porque no reino de Deus e na ótica de Deus e no que Deus estabeleceu, não existe um valor elevado do homem e um valor inferior da mulher, não. Existem papéis que são diferentes. Existem deveres que são diferentes. E nós vemos, portanto, aqui, como que isso é precioso a partir da ótica de Moisés, de como que ele olha, a partir da ótica do próprio Deus. Existe o valor da liderança masculina, e nós não podemos ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não elimina o valor da mulher no reino de Deus. A mãe de Moisés está exercendo aqui um protagonismo com base na sua fé que ela tem no Deus de Israel. É uma mulher que se casou e é uma mulher que teve filhos num momento bem difícil. Ela foi uma mulher abnegada, uma mãe abnegada. Ela dedicou o seu filho e os seus filhos, por que não dizer, ao reino de Deus. É uma mulher corajosa, uma mãe corajosa, é uma mulher criativa, é uma mulher confiante, é uma mãe que coroou a sua missão na história da redenção, demonstrando esse menino, o valor desse menino, o que ele haveria de realizar no reino de Deus. Então nós precisamos ver essa compreensão, à luz da Bíblia, do papel da mulher, do valor da mulher, da capacidade incrível da mulher. Mulheres, vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Né? Vocês são preciosíssimas no reino de Deus,
nessa dimensão da atuação do reino de Deus. E veja só, a mulher, ela tem tanto potencial quanto o homem tem potencial para desenvolver a cultura, habilidades no saber, no criar. E ela o faz à luz da criação, na dimensão do exercício juntamente com o homem. Isso não há contradição, nem é um paradoxo. É a Bíblia ensinando e trazendo, elevando a dignidade da mulher, no que se repousa a dignidade da mulher. Agora, veja só, existe a mulher que é cientista, sim? Sim ou não? Sim, existe. Nós vimos na pandemia histórias, artigos falando de mulheres cientistas engajadas na produção de vacinas e de outras coisas, de outras frentes, mulheres cientistas. Existe a mulher que é advogada, a mulher que é engenheira, a mulher que é juíza, a mulher que é médica, a mulher que é enfermeira, a minha filha é enfermeira, louvado seja Deus, né? A professora, a mulher militar, a mulher também que é gari, porque às vezes a gente vai dignificar essas dimensões e esquece do papel da mulher gari, que deixa a nossa cidade limpa, que atua, que está removendo a sujeira, deixando o ambiente mais agradável. Mas a gente sempre pensa na dimensão daquelas coisas que têm status social e econômico, não é verdade? A gente pensa desse jeito. Só que nós estamos falando da capacidade. Tem mulher nutricionista, né? E tem várias atuações, biólogas, e por aí vai. Não vou ficar dando nome a todas, se eu não citei você, não fique triste depois. Ah, pastor, você não falou de mim. Tenha paciência, né? Tenha paciência, eu não dou conta de lembrar de tudo, né? Mas o valor da mulher. Porém, preste atenção comigo. Se nada disso acontecer, se o seu nome não for para os artigos científicos de reconhecimento, não tem problema nenhum. Se você, mulher, está confortável em ser do lar, se está tudo bem para você e seu marido, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, está tudo bem. Porque as mulheres que têm carreira, dentro dessa dimensão macro do reconhecimento social que nós mencionamos, têm os seus nomes publicados, aqui, ali e acolá. Mas se o seu não for publicado, lembra que o seu nome será publicado no coração da sua família, no coração dos seus filhos. Talvez a sociedade não saiba, nunca saiba quem você é, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe qual foi a sua atuação. O seu marido sabe do seu papel, que foi você quem manteve as coisas em ordem. Os seus filhos constatarão e dirão: a minha mãe foi uma mulher piedosa, uma mulher de valor. E é isso que importa, querida irmã. É isso que importa. Nós não podemos ser inoculados pelo veneno da compreensão do mito grego. Lembra-se de Aquiles? Lembra do embate dos gregos com os troianos? Quem aqui se lembra do filme? Filmaço, né? Eu ensino a Bíblia e recomendo filme bom também para ver, né? Então, quem é Aquiles? Ele é um guerreiro que tem velocidade, que tem uma expertise, que tem talento. Ok? E, de repente, ele recebe o convite para lutar do lado do exército grego. E ele chega para a mãe dele é profetisa. E ele chega para a mãe dele e conta sobre essa possibilidade. E a mãe dele olha e fala assim: olha, se você não for para a guerra, você vai casar, vai ter uma vida singela, vai ter filhos, e você vai morrer e nunca será lembrado. Qual é a ideia do mito grego? Você tem que ser lembrado na história. Alguém tem que falar que você foi o cara. E aí Aquiles escuta aquilo e fala: não, esse negócio da vida simples de não ser lembrado, vou para a guerra. E lá ele mata muita gente, mas morre. Não é verdade? Então, mulher, você não pode ser inoculada com o veneno do mito grego. Ah, se eu não fizer isso, se eu não for aquilo, então eu serei uma mulher esquecida. Não, você será lembrada pelos seus filhos. Se você seguir uma carreira, tudo bem. Se está tudo bem para você, se está tudo bem para o seu marido, se não fere os princípios bíblicos, tranquilo. Mas se você, mulher que aqui está nessa noite, se em algum momento você abrir mão da sua carreira, se o seu marido falar: tá ok, pode ir para casa, fica lá, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, está tudo bem também. Porque você vai deixar uma marca no coração daqueles que você cuidou. Não é na dimensão socioeconômica e política, é lá também. Mas se não for lá, você não fica, não se sente menor e inferior
as outras mulheres, porque você sabe que a sua identidade e o seu valor está em Cristo, não está no que as pessoas dizem, não está no reconhecimento da sociedade, está no reconhecimento que Deus tem de você no Filho dele. É isso que eleva a sua dignidade, é isso que coloca você num patamar que ninguém mais pode alcançar. Por quê? Porque você tem um status conferido em Cristo. Você está assentada nas regiões celestiais em Cristo. Você já foi chamada para governar com o Senhor Jesus. E se isso não enche o seu coração de alegria, nada mais encherá. Porque tudo mais é falsos deuses, é ídolos que vão exigir e vão te escravizar. Mas essa compreensão altera tudo. Altera tudo. Nós estamos vendo, portanto, essa mulher fabulosa. E aí você fala assim, uau, e pastor nem trouxe ainda os pontos, e eu já estou aqui, né, ou cansado ou maravilhado, uma coisa ou outra, né? Isso depende do espírito com o qual você veio. Realizar a missão é um ato de fé que ocorre na dimensão da vida. Quando você casa, você está fazendo... É porque às vezes a gente pensa no realizar a missão, no falar, no testemunhar, no exemplificar por meio da ética disso e daquilo, aquilo outro. É isso também. Mas você também testemunha quando você acolhe a instrução de Deus. Eu vou casar porque Deus quer que eu case. Eu vou ter filho porque Deus quer que eu tenha filho. E isso é bênção, isso amplia o reino de Deus. Isso é fazer missão. Então, esse casal está fazendo missão. Em que contexto? No Egito. Está testemunhando sobre a fé. Está assumindo posturas, está assumindo uma atitude que demonstra quem eles são e no que eles creem e para quem eles vivem. Então, realizar a missão é um ato de fé. E este casal, e na pessoa dessa mulher de Joquebede, nós temos algumas características da fé. 3 características, pelo menos, eu quero citar aqui. A primeira é a fé, que a fé se evidencia pela coragem. Então, ela está fazendo missão, porque ela casa, ela tem filhos, e a fé dessa mulher se evidencia pela coragem. Nós já vimos o contexto em que ela se casou e no contexto em que ela concebeu, deu à luz a esse menino, em que ela viu que era formoso e escondeu por 3 meses. Obviamente que eu não saberia dizer, explicar o que é exatamente nessa formosura. Eu sei que o escritor aos Hebreus vai dizer que essa tomada de decisão decorreu da fé. Eu não sei se eram só questões do ponto de vista estético, a bochechinha rosada. Eu não sei dizer exatamente o que seria. Mas o certo é que ao olhar para o menino, para a estrutura do menino, para o físico do menino, a sua fé se movimenta, diz o escritor aos Hebreus. E ao se movimentar, ela esconde o menino, ela envolve o menino, de tal modo que em 3 meses ela vai fazer de tudo para que ele seja mantido em oculto ou ocultado. E o que é isso? É uma fé corajosa. Tem que ter fé corajosa para tomar esse tipo de decisão no contexto em que o rei colocou toda a população para ficar de olho, para que a população pudesse supervisionar os vizinhos. Supervisione, olha os vizinhos, veja o que eles estão fazendo, veja se tem choro de menino. E de repente essa mulher tem uma fé. Que tipo de fé? Uma fé? Ah, não, aí vocês não ajudam a gente a pregar. Uma fé corajosa. Agora, veja só. Esse negócio de fé corajosa, ela precisava conhecer o seu tempo. Ela precisava conhecer o seu tempo. Conhecer toda aquela engrenagem, aquela estrutura, aquela conspiração. Ela precisava conhecer os riscos, porque a fé, ela não ignora isso. A fé, ela não fecha os olhos para essas realidades sombrias. Não, isso não é cristianismo. Esse negócio que você é chamado para fechar os olhos e fazer de conta que a coisa não está ali, isso não tem a ver com cristianismo. Não tem a ver. Né? O cristianismo, ele olha, avalia o cenário, analisa tudo e precisa saber de tudo isso, porque as medidas e a postura que será tomada, ela vem acompanhada de riscos. Riscos existem e essa mulher está disposta a correr os riscos. Ela sabe que o sistema é desafiador, ela sabe que o governo tem um decreto, ela sabe que se o menino for apanhado, ele vai ser lançado no rio, ela sabe de tudo isso. Ela sabe que o decreto é o decreto de matar meninos do sexo masculino. Ela sabe disso. Falhou, não deu certo com as parteiras, mas agora o tirano não abre mão e avança, amplia no seu intento. Então ela tem que ter fé corajosa. Tem que ter fé corajosa. Porque o decreto envolvia
a extinção do povo de Deus. E nessa faceta do decreto que está elaborado e que está em curso, todo o povo iria supervisionar, todo o povo iria estar de olho o tempo todo nas famílias dos hebreus. Seria muito difícil resistir àquela situação. Mas diante de situação difícil, Deus nos chama para ter fé corajosa. Uma fé que seja ousada. Nada de timidez. Nada de ser um crente que vive no anonimato quando as circunstâncias são difíceis. Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu o espírito de coragem, irmãos. E essa mulher tem espírito de coragem. Ela não arrega, ela não cede, mas ela não ignora. Ela sabe que os riscos existem e estão postos dentro daquele contexto no qual ela está. É claro que trata-se de uma mãe, e mãe é símbolo de sacrifício, mãe é símbolo de altruísmo, mãe é símbolo de abnegação, de entrega, de amor, de coragem, desse ingrediente que faz parte da estrutura da mãe. A mãe é esse ser nobre, mas a mãe pode ter todas essas características. Se ela não tiver uma fé corajosa, em algum momento ela vai ceder. Ela não vai dar conta de resistir a essa pressão, que não é fácil se manter de pé em uma atitude que aponta para o Rei da Glória, que aponta para o Senhor nosso Deus. Com toda a fúria do Estado, com toda a fúria de Faraó, a mãe de Moisés evidencia uma fé corajosa. Era uma mulher realmente extraordinária por conta da fé que Deus a doou naquele contexto. E ela luta pela preservação do seu filho. Ela empreende o que é possível dentro das suas capacidades físicas e circunstanciais para preservar o menino. Por quê? Porque ela tem uma fé corajosa. Eu lhe pergunto, você tem tido coragem de assumir a postura que você é crente na sociedade? Quantas vezes nós recuamos e nos calamos e não verbalizamos e nem assumimos que nós somos crentes? E não tem muitos desafios, não. Ninguém está sendo pressionado numa dimensão como essa aqui. Eu tenho certeza que você não está passando, ou pelo menos eu deduzo que não, passando por situações que se aproxime dessa situação. E, entretanto, nós estamos calados, escondidos. Quase que nem as pessoas que convivem conosco sabem de fato e de verdade que nós somos cristãos, que nós somos de Cristo. Por quê? Porque é uma fé apática, sem ser vigorosa. Nós nos encontramos num ambiente como esse e cantamos e cantarolamos o cântico que deve ser feito, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus. É bom mesmo. Mas quando você sai para a dimensão da arena pública, aí você recua. Você se esconde, você não diz quem você é, você não diz para o que você foi chamado. Por quê? Porque nos falta essa ousadia, nos falta essa coragem de, no ambiente onde nós estamos, com os desafios que vêm assim ou assado, nós assumirmos essa postura, mesmo que os riscos sejam gigantescos, mesmo que você seja cerceado, mesmo que você seja zombado, mesmo que você seja atacado, mas essa é a postura de fazer missão do reino de Deus na sociedade contemporânea. Fé corajosa, irmãos. Não dá para fazer de contas que as coisas não estão acontecendo. Não dá para fazer de contas que as coisas não estão acontecendo. Fui ver uma parte do filme com a mocidade na sexta-feira. Acho que sexta-feira aqui na IPG2, Expedito, era dia de cinema. Tinha cinema da SAF, tinha cinema da mocidade. Eu falei, uau, daqui a pouco o conselho vai ter que alugar o prédio para a gente ter filme todo fim de semana, né? Mas, enfim, uma maravilha, uma bênção. E o filme é a biografia do teólogo alemão luterano Dietrich Bonhoeffer. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele corretamente. Que está disponível, vale muito a pena ver o filme. E ele é um cara assim de uma mente brilhante, né? Dando spoiler para aqueles que não viram, né? Tem paciência, né? É o que me veio à mente aqui agora. E aí veja só, o contexto alemão está sucateado pela teologia liberal. E ele é enviado a fazer teologia na América do Norte.
E lá ele tem um outro contexto, né? Ele está passando pela formação teológica diferenciada. Ele já carrega uma bagagem teológica do que ele aprendeu na Alemanha. Mas lá ele tem uma dimensão de, inclusive, sendo ele alemão, aquele alemão mesmo, de congregar, inclusive, numa igreja de negros americanos, né? Com a liturgia mais vigorosa, mais alegre, né? O pregador está pregando e os irmãos estão, é isso mesmo, aleluia, né? Concordando que faz parte da igreja americana, especialmente comunidades de negros. Maravilhoso, né? Maravilhoso, eu acho maravilhoso aquilo. Isso meio que altera e o ajuda na formação teológica dele. E quando ele volta para a Alemanha, ele depara com a segregação racial na América e ele pensa assim, não, mas o que é isso? Ele fica pasmo, porque ele não tinha visto isso e ele imagina que na Alemanha não tem esse tipo de coisa. Pior. Quando ele volta para a Alemanha, está muito pior do que a segregação racial na América do Norte. Porque Hitler está matando judeus, ciganos, homossexuais, negros, pessoas que têm algum problema físico. Ele está matando esse tipo de gente. E ele olha para essa realidade e a igreja alemã está curvada diante de Hitler. Os teólogos estão como que um incensário diante de Hitler, se curvando, adicionando na Escritura novos mandamentos, sucateando as Escrituras, a inerrância da Escritura, a autoridade da Escritura, porque a igreja se rendeu, faltou uma fé corajosa. E ele chega, e ele então assume uma outra postura. E o primeiro sermão que ele prega numa capela de um grupo mais reduzido, quando ele termina, a igreja fala assim, há muito tempo que nós não ouvimos a verdade. Querido, se você está acostumado com essa vida xoxa que você tem de ser cristão, que não denuncia as injustiças, que não se opõe, que não exerce o profetismo cristão na sociedade, você está muito fora da curva do reino de Deus. Se é muito confortável para você só estar aqui, tudo bem, mas você está deixando de cumprir a dimensão do reino de Deus lá fora, onde Deus te colocou, lá na arena pública, onde Deus te colocou. E isso é sonegar o evangelho e o testemunho autêntico de quem nós somos. Nós não podemos nos calar. Amém, Juarez? A segunda característica, a fé se evidencia pela inteligência. A inteligência tem que ser inteligente, a fé é inteligente. Por muito tempo nós fomos taxados pejorativamente como pessoas fechadas, de uma fé obsoleta, que não tem uma visão e a dimensão das coisas que se processam na sociedade. Não é esse tipo de coisa que nós vemos na vida dessa mulher, desse casal, que aqui o texto faz a narrativa e mostrando de modo mais acentuado a mulher. Vejam vocês que o texto vai dizer o seguinte, versículo 3 em diante, diz assim, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Isso é a expertise da fé. 3 meses eu consegui, mas agora não é mais prudente proceder e manter esse menino aqui no anonimato. Tomou um cesto de junco e fez todo o procedimento, como o texto vai dizer. E então chama a irmã do menino ficou de longe. Há uma conversa que Moisés não entra nos detalhes, mas com certeza ela instruiu a irmã de Moisés para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Se você olhar, isso aqui são todas demonstrações de uma fé inteligente, antenada com as coisas, que está observando, que está fazendo cálculo, que está planejando as coisas para que as coisas possam acontecer. A fé que é fé verdadeira sempre resulta em ação concreta e em ação inteligente, porque existem embaraços. Quantas aqui entendem o que eu estou falando? É isso. Além disso, a fé ela sabe lidar com os limites, a fé inteligente ela sabe lidar com os limites circunstanciais. Os olhos da fé gerada pelo Senhor Deus, pelo Evangelho, são olhos inteligentes. O que eu quero dizer com os limites circunstanciais? É quando ela olha e fala assim, 3 meses foram suficientes para eu amamentar e manter o menino aqui. Mas agora, circunstancialmente, à medida que o menino cresce, circunstancialmente não é mais prudente. Ela está reconhecendo limites. A fé, ela não reconhece limites na atuação de Deus. Deus é todo poderoso para fazer o que quiser fazer. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas ela reconhece limites na atuação humana.
Eu não posso mais fazer nada a partir daqui. Eu podia fazer desse jeito, mas de agora em diante não é prudente mais fazer desse jeito. É a fé inteligente, queridos. É a fé inteligente. Aliás, nota de rodapé, há coisas que a igreja fazia no século passado de um jeito que hoje não é mais inteligente fazer daquele mesmo jeito. Eu sei que às vezes para a gente é uma coisa ruim, a gente pensa, agora vai mexer na estrutura. Não se trata de mexer em essência, se trata de mexer em metodologia, se trata em pensar em estrutura, como eu faço mais e melhor com excelência na minha geração. Não faço mais do jeito que os reformadores faziam determinadas coisas. Porque o mundo nos chama a pensar e a agir diferentemente. O que é que não muda? A essência não muda. Então a fé, ela reconhece os limites da atuação humana, até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir. Não existe limitação em Deus. Deus não pode ser cercado por situação alguma. Mas nós somos. E aí a gente tem que pensar, como que é melhor fazer agora? Como que é mais inteligente fazer agora? Como é que eu posso atuar de modo eficiente agora? Naquele outro jeito, naquela situação, eu agi assim. Mas e agora, como é que eu atuo? Então existe a criatividade de uma mulher que é crente, que tem fé corajosa e que quer perseverar sem sucumbir naquele contexto. E ela então age. E nessa inteligência da fé, duas coisas marcam. Dentre outros elementos que nós poderíamos citar. Mas um deles é o trabalho árduo. A fé que é inteligente, que é criativa, ela chama-nos a trabalhar. Pensar dá trabalho, queridos. Pensar dá trabalho, já dizia o filósofo. Pensar também cansa. Mas é preciso pensar. Como é que eu posso fazer? Você vai avaliando situações, você vai medindo, você vai analisando. A igreja faz isso, a família precisa fazer isso, o marido precisa fazer isso, a mulher precisa fazer isso, os filhos precisam fazer isso, a liderança da igreja precisa fazer isso com todo bom senso, com toda a submissão à palavra de Deus. Mas é preciso fazer. Essa fé da mulher que é corajosa também é inteligente. Mas além de trabalho, existe o planejamento estratégico. 3 meses foram suficientes. E agora? Agora nós precisamos avançar para fora de casa. Como é que a gente faz? Tem um rio. Ela já observou, ela sabe que a princesa vai se banhar naquele rio. É um lugar de estratégia, nós precisamos nos dirigir para lá. Minha filha, você vai ficar de plantão, vai ficar de olho nos acontecimentos. E quando a coisa efetivamente se desenrolar, você vai se aproximar e vai dizer que você conhece uma mulher que pode amamentar o menino. Extraordinário. E quem é a mãe? A mulher que vai amamentar? A própria mãe do menino. E olha só, diga-se de passagem, adiantando um pouco do que será dito, vai receber por isso. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Não é? Como eu gostaria de ficar falando aqui para vocês até 22 horas, mas, enfim. Fé corajosa, fé inteligente. A fé se evidencia pela confiança. Você planeja, você pensa, você analisa, mas você precisa confiar, descansar depois. A fé que confia, ela se arrisca deixando tudo no controle daquele que tem as mãos poderosas e que são invisíveis. Às vezes você não vê a atuação dele, mas ele está agindo. Ele está agindo. É preciso contar com essas mãos que estão costurando os retalhos da história. E Moisés, ele não se ocupa de detalhes, ele está querendo passar uma mensagem para o seu povo, todavia, com certeza, eu acredito que essa mulher orou. E quem sabe ela tem orado assim: Senhor Deus, foi o Senhor quem nos deu esse menino nesse tempo. E eu não gerei filho para ser executado pelo Estado, não. Eu corri um risco brutal. E esse menino veio, então deve ter um propósito. Deve ter um propósito. Perder para o Estado, não. A gente pode até perder de outro jeito, né? Às vezes Deus decide levar os nossos filhos mais cedo, alguns mais tarde, outros mais cedo. Mas perder para o Estado, não. Perder para esses homens ímpios e maus, não. Então, Senhor, eu quero colocar sobre o teu cuidado, sobre a direção das tuas mãos, que conduzem a história, que está nos mantendo aqui por alguma razão, que o Senhor dirija esses atos que virão. E de repente, lá está a princesa e olha
o cesto e manda olhar o que é, e de repente quando olha o menino chora. E o que acontece com a princesa, diz o texto? Que ela teve compaixão. O que é isso? Deus, quando decide fazer alguma coisa, ele usa até o coração do ímpio para gerar sentimentos nobres. Deus, quando decide fazer alguma coisa pelo seu povo, ele usa inclusive o coração do ímpio para gestar sentimentos nobres que são encontrados nele mesmo. Compaixão é uma coisa que é encontrada em Deus, e de quando em quando a gente vê isso se manifestando. Ela olha e ela tem compaixão do menino, e ela decide imediatamente que vai criar o menino, que vai adotar o menino, e ela então chama abordada pela mocinha, pela irmã do menino, que dá todas as direções. O que é isso? É uma fé que aprendeu a confiar, que aprendeu a deixar a história, os detalhes nas mãos de Deus. Eu lhe pergunto nessa noite, a sua fé tem lhe ajudado a deixar os detalhes da sua história nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus? Você tem aprendido a deixar os detalhes da sua história, do seu ministério, da sua vocação, aos cuidados de Deus? Ou você meio que promete deixar com Ele, daqui a pouco você vai lá e fala assim: Deus, devolve de novo, eu me senti desconfortável, então deixa comigo aqui. Como é que você faz? Porque uma fé confiante, ela descansa, ela entrega os detalhes e deixa na mão de Deus, para que Deus possa coser esses retalhos, que a gente não consegue ajuntá-los. Ele sim, ele sabe quando e em que lugar cada retalho vai ficar melhor. E depois fica com esse colorido maravilhoso, como a gente pode ver na construção de um tapete. Como eu ficava encantado quando a minha avó, por conta dos nossos poucos recursos, ela ia juntando aquele monte de retalhos, e nós tínhamos necessidades. E aí ela começava a coser aqueles retalhos, uma cor mais escura, mais claro, e de repente aquilo virava o lençol da nossa cama, colorido. A gente se amarrava, nossa, o meu ficou mais bonito. Ou então servia de um cobertor. Por quê? Porque Deus pega a sua história, cheia de retalhos, cheia de cascalhos, e pega aquilo e faz uma coisa bonita. É da criatividade, é do poder de Deus fazer esse tipo de coisa. Agora, o que você tem que fazer? Descansar, deixar nas mãos dele. Deixa ele conduzir os detalhes, os enredos da história na qual você está participando. Você não é o ator principal, é Deus quem é, querido. Você só tem responsabilidade na história. O resto, em toda a dimensão ampla, para cima, para baixo, é Deus quem faz. É isso que descansa o nosso coração. Há coisas que são desconfortáveis. Você não acha que havia desconforto para ela? É claro. Mas há coisas que nós precisamos aprender a confiar no Redentor, no nosso Redentor. A fé precisa ser corajosa, precisa ser inteligente, mas se não aprende a descansar, então ela não serve para nada. Ela não serve para nada. Porque é nessas horas que você vai necessitar descansar na divina provisão do Senhor nosso Deus. O papel dessa mãe e desse pai, mas especialmente da mãe, na criação de filho é algo espetacular. Algo espetacular. Você não acha? Maravilhoso. Maravilhoso. Agora veja só. Eu lhe pergunto nessa noite aos pais: criamos filhos para o quê? Para que propósito nós criamos os filhos? Para o nosso próprio deleite? A nossa realização? Para que nós criamos nossos filhos? Criamos filhos para serem agentes do reino de Deus ou para nos representar? Ao invés de representar o Senhor Deus e o reino de Deus, para representar-nos. Criamos filhos para serem agentes na história de Deus? Ou criamos filhos para serem bem-sucedidos, reconhecidos na sociedade contemporânea? Servidor público, bem remunerado, carro novo, já fez passeio, já fez intercâmbio, já morou nos Estados Unidos, já foi para a Europa, já não foi para onde. Nós criamos filhos para quê? Para que nós criamos filhos? Para a realização pessoal? Ou nós estamos criando filhos para a glória de Deus e para o Deus de toda a glória? Essa mulher estava criando filhos para a glória de Deus. Ela sabia o que ela queria, ela tinha tudo bem detalhado. E naquilo que estava na dimensão da atuação dela, ela atuou vigorosamente. Essa mesma fé é encontrada na igreja hoje. A fé que nós temos
É da mesma natureza, de mesma natureza, não é diferente. Às vezes você olha e fala assim, é muito diferente aquele povo, é muito diferente aquela situação. Às vezes sim, mas a natureza da fé não. A mesma natureza da fé que é encontrada em Hebreus capítulo 11, é a mesma natureza da fé encontrada em mim e você. Não é diferente, não é distinta. As situações e desafios são distintos, mas a fé no Deus de Israel, no Pai do Senhor Jesus, não. Então a mesma fé que habilitou aquela mulher a enfrentar a hostilidade, lidar com a hostilidade e cumprir o seu papel dentro daquele contexto, é a mesma fé que você tem. Os desafios são outros, mas é a mesma fé que você tem. É a mesma fé. Esse tipo de fé revela em quem nós estamos firmados. A coragem que você demonstra por meio da fé mostra em quem você está firmado. A inteligência dessa fé, entre as coisas nebulosas, obscuras que acontecem, que te dá a condição de discernir, de ter sabedoria para transitar e fazer e deixar de fazer, é uma fé que mostra em quem você está apoiado. Essa fé que te leva a confiar, descansar em Deus, no Deus que vai cuidar de você. É uma fé que mostra quem é o objeto dessa fé. O propósito de tudo isso, ele é mais elevado em uma outra dimensão. Mais tarde, Moisés viria a ser um tipo de Cristo. Já no seu nascimento já tem sombras que mostram nessa direção, mas mais tarde isso ficaria mais evidente, mais amplo, que ele é um tipo de Cristo. O seu ministério apontaria para o Senhor Jesus. Como libertador, ele aponta para o Senhor Jesus, nosso Redentor. Como intercessor, ele aponta para o Senhor Jesus, aquele que intercede pela igreja. De modo que ele teve um momento que ele estava, inclusive, disposto a morrer pelo povo. E o Senhor Jesus não só esteve disposto, como de fato, ele morreu pela sua igreja. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós. E Moisés exemplifica isso na dimensão de profeta. Ele é um profeta, ele fala da parte de Deus. E mais tarde haveria de vir o profeta para quem Moisés apontou, que é o Senhor Jesus, que fala à igreja, e a ele a igreja haveria de obedecer. Nós precisamos olhar para o texto e descobrir as insondáveis riquezas contidas no texto que apontam para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Queridos, quando olhamos para aquilo que foi feito diretamente e indiretamente, como nós vimos, aprendemos sobre o ministério e a pessoa do Senhor Jesus, que é demonstrado e encontrado na pessoa de Moisés. Tudo aponta para o Senhor Jesus. A informação que chega até a nossa geração, por meio de um casal que tomou a decisão de se casar, de ter filhos, ela vem para mostrar que para nós existe também a possibilidade de fazer missão na sociedade. E como é que a gente faz missão? Como é que a missão acontece na história? Acontece no lugar onde Deus nos colocou. Como é que ela se desenrola? Ela se desenrola a partir que nós participamos do ordinário da vida. Como é que é o ordinário da vida? Casar, ter filho, ter uma casa, instruir os filhos, orar pelos filhos. Isso é a dimensão da missão também. A dimensão é falar, é testemunhar, é viver de modo ético. Mas a dimensão também, jovem, você que ainda não casou ou ainda não tinha pensado em casar, a dimensão também do serviço, da missão no reino de Deus é quando você casa, porque isso é projeto de Deus. A dimensão da missão é quando você resolve ter filho, quando você resolve ter um lar de acordo com o padrão de Deus. Quando você faz isso, você está realizando a missão na dimensão da arena pública. Desafios? Muitos. Auxílio? Todo à sua disposição. De quem? Do Senhor que nos preserva nos egitos da vida. A Ele, portanto, toda a honra, glória e louvor em Cristo Jesus, o Senhor. Quero lhes convidar a ficar em pé. Quero pedir ao reverendo Robson que venha orar com vocês.